primeiro eu queria agradecer ao Cid pelo convite, né, e por estar aqui, porque, assim, puxa, a gente está aprendendo um monte de coisa, né, porque a gente não para de aprender nunca. Mas, falando um pouco sobre a nossa fala aqui, questione a sua empresa, mude vidas, né. Há pouco mesmo a gente ainda estava falando lá no café sobre a questão de o quanto a gente tem de profissionais dentro de uma empresa e o quanto a gente tem de gente dentro de uma empresa. Então, como é que a gente transforma profissionais em gente? Acho que isso é um pouquinho do que a gente está tentando fazer dentro da Merco. Aqui pulou um slide, mas vamos lá. A Merco, então, só para a gente contextualizar um pouquinho a empresa, para a gente saber do que a gente está falando, a Merco foi fundada em 1924, então não somos tão jovens assim, completamos 90 anos, por dois irmãos, um arquiteto, um revendedor de automóveis, e eles precisavam, em um determinado momento, arrumar os pneus dos automóveis que quebravam nas estradas sem asfalto, nas ruas sem asfalto, e começaram a mexer com borracha, borracha natural. E esse, então, foi o início da empresa, depois fazendo capas de chuva, impermeabilizando tecido, enfim, sempre mexendo com borracha, E, atualmente, a gente está mexendo com alguns mercados. Por exemplo, a educação, que o Cid já comentou, a questão da borracha escolar, entre outros produtos. Nós temos uma área de saúde, que o ícone dessa área é a bolsa de água quente, que também deve ser conhecida de muita gente, que é um produto bem antigo, que a gente tem remodelado ela e aperfeiçoado ela em questão de qualidade. E tem uma outra área de revestimentos que faz pisos de borracha e faz peças técnicas para vários tipos de indústria, indústria de montadora de equipamentos agrícolas, enfim, coisas assim, Então, essa é a Merco, Bem, aí a gente faz essa perguntinha aí para mexer na cadeira, Então, você já pensou como seria o mundo se você não existisse mais? E a Merco fez essa pergunta para ela mesma, em determinado momento. Em 2008, a gente estava fazendo um trabalho de planejamento de marca, de reposicionamento de marca, e nesse trabalho de reposicionamento de marca, quando ficou tudo pronto, estava muito bonita a parte estética, mas parece que a gente não estava conseguindo dizer o que a gente queria dizer, E aí nós acabamos contratando uma consultoria que traz a questão da sustentabilidade para a estratégia da empresa. Então, é uma consultoria que mexe com a estratégia de empresa a partir dos conceitos de sustentabilidade. E, a partir dali, a gente começou a aprender a fazer perguntas, ao invés de dar respostas. Nós éramos muito bons em dar respostas até essa época. A gente crescia, às vezes, tinha anos que crescia assustadoramente, em termos de faturamento, em termos de número de produtos lançados. Nós tínhamos uma das linhas mais completas da área de educação com licenciados. Nós tínhamos praticamente todas as licenças que passava na televisão, a gente fazia produto. Enfim, a gente tinha uma batida muito forte econômico-financeira. E aí a gente começou a fazer essa pergunta. Então, para que a gente está aqui? Qual é o nosso propósito? O que a gente está fazendo? Nós tínhamos, na época, 80 e poucos anos, O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está nesse mundo só para botar produto na prateleira? Será que botar produto na prateleira significa remunerar melhor o capital investido? O que a gente está fazendo? Qual é o nosso propósito? Então, as perguntas vieram. E aí nós, só para dar uma gelada no ambiente, nós não consideramos que nós somos um case. Nós não nos consideramos um case. Muita gente fala, o case da Merco. Não, a Merco não tem um case. Porque a gente acredita naquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz porque somos nós. Qualquer outro vai fazer de outro jeito. Porque é o outro. O outro não é nós, O outro é diferente. Então, nunca vai funcionar o que a gente está fazendo na Merco numa outra empresa. Funciona para nós porque é nós que estamos fazendo do nosso jeitão. Então, a gente considera que não somos um case. Voltando para a questão do propósito, a gente, na época, tinha todos esses conceitos de missão, visão, valores da empresa, era tudo penduradinho nas prateleiras, nos quadros, pendurado nas paredes, aí, de vez em quando, ia lá, tirava pó, Mas pouco se pensava nisso quando se falava na estratégia
de condução da empresa, né, na estratégia tanto de longo prazo como de curto prazo, naquele toque do dia a dia, né? E a gente começou a questionar, bom, mas então por que a gente existe? Né? Se a gente nem olha para essas questões de valores, de missão, de visão, queremos ser o melhor, né? Porque se a gente olhar a visão e a missão das empresas, todas elas dizem a mesma coisa, serve para vendedor de água, vendedor de gasolina, tudo a mesma coisa, né? Então nós nos questionamos, estamos aqui para quê? Né? O que a gente está fazendo? E aí a gente instituiu para nós mesmos um compromisso, né, que nós chamamos de compromisso institucional, que é unir pessoas e organizações para criar soluções sustentáveis. A gente disse que a partir daquele momento nós não faríamos mais nada sozinhos. Nós precisávamos das outras pessoas, nós precisávamos considerar o que as outras pessoas estavam pensando sobre o que nós fazíamos, para daí poder continuar a caminhada. Isso tanto faz se for na estratégia anual da empresa ou se for no dia a dia, naquele toque do dia a dia da empresa, né? Mas tem um propósito esse fazer junto com as pessoas. O fazer junto com as pessoas é para tentar construir, tentar ajudar a construir o mundo de um jeito melhor para todo mundo, né? Então esse é o nosso... A gente disse na época que então o nosso negócio seria o bem-estar, né? O bem-estar coletivo. Mas o que significa o bem-estar coletivo para nós? Então, nós traduzimos o bem-estar coletivo nessa frase aí, né? Construir o mundo de um jeito bom para todo mundo. Então, quando o bem-estar individual atrapalha o coletivo, ele tem que ser repensado. É desse jeito que a gente está tocando, né? E para fazer isso acontecer, nós então precisávamos nos basear nos valores da empresa, né? Então nós fomos buscar lá nos fundadores, lá na década de 24, quais eram os valores deles, o que eles pensaram quando eles construíram a empresa, para que eles construíram essa empresa? Era só para se divertir, porque eles tinham os empregos deles? Enfim, para que eles foram fazer isso, né? E nós trouxemos os valores deles aos valores de hoje, né? E construímos esses direcionadores, que nós colocamos esse termo direcionadores, que são os princípios que vão direcionar a nossa caminhada. Tanto faz se é do dia a dia ou se é da estratégia de longo prazo. Aqui que a gente... em cima desses 5 direcionadores muito simples, né? Mas que fazem a completa diferença quando a gente vai desenvolver um produto, fazem a completa diferença quando a gente vai estar contratando uma pessoa, faz a total diferença para qualquer coisa que a gente faz. A gente olha para esses direcionadores. E aí, para não falar de um a um, eu vou passar um filmezinho aqui. Há muito tempo, desde as antigas civilizações, o homem procura suprir suas necessidades e melhorar suas condições de vida. Grande parte das inovações registradas pela história buscava melhorar a qualidade de vida, criando facilidades e ampliando o bem-estar. Embora nem todos no mundo ainda tenham acesso, quem tem não consegue imaginar a vida sem luz elétrica ou água encanada, e sem as facilidades do celular, computador, geladeira ou fogão. O mundo de hoje é, para muitos, bem mais confortável. Mas todos nós, como humanidade, temos pago um preço por isso. Tudo o que é produzido para atender às necessidades humanas tem um impacto no ambiente, em indivíduos e na sociedade. A Merkur reconhece isso e acredita que a minimização de impactos é parte inerente à sua atividade. Não fazemos algo e depois procuramos ver como resolvemos os impactos que causamos. Olhamos isso enquanto pensamos esse algo. São grandes os desafios de construir uma empresa solidária com a responsabilidade da humanidade por um mundo melhor. Não são esses desafios que se possa assumir sozinho. Por isso, a Merkur assume publicamente o compromisso de participar com pessoas e organizações na criação de soluções sustentáveis nos campos da saúde e da educação. A Merkur compreende que inovações são viabilizadas coletivamente.
Produtos, serviços e modelos de comercialização que levam em consideração as pessoas são concebidos com a participação delas. Em tudo o que faz, a Mercur coloca um pouco de tudo que viveu nos últimos 80 anos. Ao olhar para o futuro, a empresa gostaria de cada vez mais servir a pessoas e sociedade, participando de seus sonhos por um mundo melhor. Queremos trabalhar juntos para que a evolução do bem-estar na humanidade não seja construída ao custo de se acentuar problemas sociais e ambientais. Mercur, trabalhando com você por um mundo melhor, de um jeito bom para todo mundo. Então aí fala um pouquinho desses direcionadores todos, né? E junto com esses direcionadores nós traçamos algumas metas, algumas coisas que a gente entendia que precisava fazer e algumas coisas que a gente não deveria mais fazer. E chamamos esses princípios, né, essas decisões de direcionamentos, né? Então são as direções que a gente vai tomar. Então, rapidamente, cada um deles, né, insumos não renováveis. A nossa meta é baixar cada vez mais os insumos não renováveis. Não temos uma meta fixa sobre eles, né? Empresa carbono neutro. Agora, final de 2014, estamos nos tornando efetivamente uma empresa carbono neutro. Ou seja, estamos neutralizando todo o impacto de gases de efeito estufa que a gente não conseguiu baixar. Mas já baixamos de 2009 para cá. 2009 foi nosso primeiro cálculo de impacto de emissões, já baixamos mais de 20% nas emissões de gás de efeito estufa, né? Importações, a Mercur já faturou praticamente 40% do nosso faturamento era de produtos importados, hoje está na média de 20 e alguma coisa, 20 e poucos por cento. Ocupação e renda, a gente busca construir projetos que gerem ocupação e renda, né? Isso é muito importante para a sociedade como um todo. A diferença entre o menor e o maior salário, todas as estratégias de remuneração dentro da empresa estão focadas nesse indicador de diminuir essa diferença entre o maior e o menor salário. Logística reversa, né, é dar o devido local para colocar cada coisa que a gente usa, né? Tudo que a gente tira da Mercur, todo produto que é vendido, a gente começa a estudar a questão da política reversa dele, né? Espaços de aprendizagem, plano de educação. Para fazer tudo isso acontecer, a gente não faz com treinamento de gente, né? A gente sempre diz lá, às vezes a gente é meio grosso porque a gente é gaúcho, né? A gente diz que treinar é coisa de animal, né? A gente busca a aprendizagem das pessoas, né? Então a gente está trabalhando em cima de um plano de educação para dar conta disso tudo. Testes com organismos vivos, a gente tem alguns produtos dentro da empresa, na área de saúde, na área escolar, que precisam ser testados antes que as pessoas consumam eles. E esses testes vinham sendo feitos em animais. E a gente não acha que isso é legal. Então, a gente foi buscar laboratórios que tivessem em outros países, que não tinha no Brasil até então, mas que tivessem em outros países testes feitos in vitro e não mais em animais, né? Então, estamos trazendo isso para o Brasil também, não sozinhos, óbvio, mas com alguns parceiros, né? E alguns mercados com restrições, são mercados onde a gente não quer mais atuar, né? E aí tem assim, tabaco, né? Santa Cruz do Sul é a capital nacional do tabaco. Lá todas as grandes empresas de transformação de produção de tabaco estão lá. Mais de 80% do PIB de Santa Cruz vem da produção de tabaco. E a Mercur está lá dentro dessa cidade. E a gente disse para eles que a gente não vai trabalhar com eles. E a gente já estava trabalhando com eles. Então, imagina o inferno que a nossa vida pode ter dado lá num determinado momento, né? A gente diz que não vai mais trabalhar também com a indústria do armamento, né? Jogos de azar, agrotóxicos, bebidas alcoólicas e indústria que impõe maus tratos aos animais, né? Porque, na verdade, o que nós estamos dizendo aqui é que a gente quer trabalhar com a vida, né? E não com alguma coisa que possa tirar a vida, né? Ou minimizar a vida. Então, o que a gente quer é trabalhar realmente com a vida, né? E para fazer tudo isso acontecer, a gente teve que criar um organograma um pouquinho diferente. A gente não sabe, às vezes nem a gente não entende direito ele, né? Mas foi o único jeito que a gente conseguiu fazer para nos entender um pouco do que nós queríamos fazer. Então, nós temos lá, em 2009, nós desmontamos a nossa
estrutura hierárquica tradicional, aquela das caixinhas, né? Onde tem tem alguns comandantes e um monte de comandados, né? Então nós destruímos aquelas caixinhas todas e montamos uma estrutura nova. Essa estrutura nova, então, tem um conselho de administração, aonde está a família. A Merco é uma empresa familiar, é onde está a família. Temos um diretor-geral, que é o Breno, que precisa ter alguém para assinar os papéis, né? Tem que ter alguém que é responsável pela empresa. Ligado ao diretor-geral, então, tem uma área de infraestrutura e serviços compartilhados, onde está toda a parte da controladoria, TI, TH, que para nós na RH é TH, a gente, né, acha que são talentos humanos, não recursos humanos. Então, tudo que presta serviços assim para dentro da empresa. O que é a facilitação, né? Quando a gente fez essa virada do organograma, nós tínhamos vários diretores da empresa. A Merco funcionava até aquela época por unidades de negócio. Cada unidade de negócio tinha um diretor e tinha vários gerentes. Então, a gente pediu que cada um desses profissionais entregassem os seus cargos para a empresa, e todos entregaram. Então, os diretores da época se tornaram facilitadores. O que a gente pensava com isso? Que pela experiência acumulada deles no negócio da empresa, eles poderiam estar mais adaptados e mais preparados para fazer as perguntas necessárias aos novos processos que precisavam ser implantados dentro da empresa, né? Então, isso funcionou e funciona muito bem. E os gerentes, então, da época, gerentes, supervisores, que também entregaram seus cargos, eles acabaram indo trabalhar na empresa a partir de colegiados, né? Não mais com cargos de chefia, mas com cargos de coordenação de processos, né? Então, construir processos novos, coordenar esses processos junto com as pessoas, e não mais aquela ideia de que o chefe manda e todo mundo baixa a orelha e vai fazer, né? Então, aqui a gente tem, esses que estão aí marcados são os nossos processos atuais, né? Cadeia de suprimentos. Então, aí tem muita coisa ali dentro: produção, compras, logística de entrada e de saída de produtos, né? Área de clientes e pesquisa e desenvolvimento, toda a área comercial da empresa. Na área de espaços de aprendizagem, né? É ali que a gente trata das questões que não são mais treinamento, mas que buscam a aprendizagem de todo mundo. A estratégia ela é montada com as pessoas de dentro da empresa e com alguns parceiros de fora também. A gente vai convidando algumas pessoas, né, para ajudar a montar a estratégia da empresa. E a incubadora alguns projetos que a gente tem lá dentro que eles vão sendo incubados, e à medida que eles se tornam uma realidade, eles saem da incubadora e vão para a operação normal. Hoje nós temos, assim, para dar um exemplo, um dos projetos que está na incubadora é comunicação. Comunicação é uma coisa muito complicada para nós, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da comunicação. Para nós é uma coisa que nós estamos buscando aprender, a questão da comunicação. E tem um outro projeto interessante que a gente ouviu falar hoje durante o dia aqui, que é diversidade, né? Então nós temos um projeto que chama Diversidade na Rua. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada na internet, diversidadenarua.cc. Né? A gente tem aí a gente construiu junto com as pessoas produtos para pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, pessoas que não eram consideradas muitas vezes no mercado, porque são produtos que não giram na prateleira, então na loja o pessoal não gosta de ter, né? E a gente então está buscando disponibilizar de uma maneira diferente, construída com as pessoas que precisam desses produtos, né? Então, esse assim, é o nosso jeitão de operar, né? E nós temos alguns desafios pela frente, né? Na verdade, são desafios que já vêm desde o início, mas continuam, porque a gente diz que a gente não é case porque nós não fazemos as coisas com a certeza de que estamos fazendo dentro de uma teoria, né? Não existe uma teoria no nosso caso. Nós vamos fazendo à medida que a gente vai aprendendo a fazer. E o aprendendo a fazer é com todo mundo junto, né? Aí volta lá para aquele compromisso institucional inicial, né? Que é unir as pessoas. A gente não faz mais nada sem unir as pessoas. Então, uma das coisas que já pega a gente desde o início do trabalho é essa questão do modelo segmentado e centralizado, partindo, né, deixando de ser um modelo centralizado para ser a construção de sistemas e processos com as pessoas,
né? Como é que a gente faz isso? E isso é uma caminhada, porque não tem só o início, não tem fim, não tem nem meio e nem fim, né? É uma caminhada eterna, e vai ser eterna, porque a gente vai aprendendo. Todo dia que a gente está fazendo, a gente aprende um pouquinho mais, né? E aí eu falava antes da comunicação, né? Então, como é que a gente faz uma comunicação? Como é que a gente sai de uma comunicação que é montada, que é criada para gerar consumo, demanda e consumo, né? E parte para uma comunicação na lógica das pessoas, né? Uma comunicação que a gente não faz mais a comunicação para as pessoas, porque fazer comunicação para as pessoas, a gente pode dizer o que a gente bem entender dizer, né? Quer dizer o que a pessoa vai acreditar ou não vai acreditar. É isso que acontece com a gente liga uma televisão, olha um jornal, olha uma revista, é isso que está ali. As empresas estão dizendo o que elas querem dizer ali, né? Basta a gente acreditar ou não acreditar. Nós não acreditamos nesse modelo de comunicação. O modelo de comunicação que a gente acredita é de se comunicar com as pessoas. À medida que a gente está interagindo com as pessoas, a gente está comunicando elas do que a gente está fazendo. E as pessoas vão consumindo, entre parênteses, a Mercur, os produtos da Mercur, e vão se comunicando com a Mercur à medida que elas estão se comunicando com a gente. Então, é uma troca, né? É nesse modelo assim, que a gente acredita que é a caminhada, né? E voltando, então, para a primeira lâmina, né? Como é que a gente faz para destituir os profissionais de dentro da empresa e trazê-los como gente, né? Como é que a gente cria gente dentro da empresa? E hoje foi falado aqui durante o dia inteiro, ontem também foi falado, né, na questão de quanto nós precisamos deixar as nossas certezas, né, as nossas certezas profissionais, tudo aquilo que a gente aprende muitas vezes na universidade, nos cursos e tal. Como é que a gente deixa isso um pouquinho de lado e entra na empresa como gente, né? Porque a gente veste de mais chapéus ao longo do dia da gente. Uma hora a gente é pai, outra hora a gente é filho, aí a gente é o diretor, aí eu sou o operador de máquina, aí eu sou isso e sou aquilo. E as pessoas acabam ficando confusas, no final já nem sabem mais o que são, né? Como é que a gente é gente? Né? Como é que a gente se trata como gente dentro da empresa? Como é que a gente trata as coisas como a gente gostaria que fosse tratado, né? Como gente mesmo, e não como um profissional. Como é que nós nos reconhecemos como pessoas, como gente que estão interagindo junto e tentando ajudar, tentando colaborar a construir um mundo de um jeito bom para todo mundo, né? Não se constrói mundo de jeito bom para todo mundo a partir de profissionais, a gente só constrói isso com gente, né? Então essa tem sido a nossa caminhada. E aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas e como é que está a saúde econômica e financeira da empresa, porque isso já disseram muitas vezes, porque vocês parecem que esqueceram o faturamento. É verdade, não é que a gente esqueceu o faturamento, mas ele não tem mais meta de faturamento, né? Nós temos uma meta, mas não buscamos mais essa meta. O nosso faturamento, o nosso lucro, ele passa a ser ele não passa mais a ser um objetivo, ele passa a ser uma consequência daquilo que a gente está fazendo, né? A gente imagina que se a gente estiver fazendo certo, a coisa vai dar certo. E o que foi falado na última palestra agora, a questão de que se ganha dinheiro com sustentabilidade, é a pura verdade, porque a Mercur está indo bem, está tendo lucratividade, está tendo retorno sobre o capital investido melhor do que tinha no modelo que trabalhava anteriormente, né? Então, significa que o nosso trabalho, até mesmo econômico e financeiramente, está indo bem, né? E aí as pessoas perguntam também, como é que vocês sabem se as pessoas estão satisfeitas com o que vocês estão fazendo dentro da Mercur? Eu disse, olha, o único indicador que nós temos é o brilho nos olhos. Nós não temos outro indicador lá, né? A gente olha para o brilho dos olhos. Está brilhando? Tá, então está legal. Problemas, é claro que a gente tem, e tem muitos problemas, muitos, porque não é simples buscar essa transformação de nós mesmos, né? A gente às vezes fala em transformar as pessoas, mas como é que eu me transformo primeiro, né? Como é que eu deixo a minha carapuça, né, a minha vestimenta de profissional do lado de fora e entro na empresa como gente, né? E até o dia que eu conseguir esquecer aquela roupa de profissional e não precisar mais usar ela, né? Eu não preciso mais usar em lugar nenhum, eu sou simplesmente uma pessoa, né, que está buscando ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo, né? É isso, gente. Aqui alguns endereços aí virtuais da Mercur, que dá para conhecer um pouco do que a gente está falando, está fazendo lá dentro desde 2009.
Nesse processo, uma das coisas importantes que o Jorge comentou, para nós foi a educação. Todo esse processo tem sido a quebra do modelo mental, né, da geração de demanda, da manipulação da comunicação. E acho que foi fundamental a aposta que foi feita nos espaços de aprendizagem. E isso sai fora do convencional. Buscar outras alternativas de educação é fundamental. E a gente pode dizer que a gente contou com uma ajuda da alfabetização ecológica, a gente contou com a ajuda do comércio justo, a gente contou com uma ajuda fundamental do Instituto Paulo Freire. Quando a gente fala em quebrar o modelo hierárquico, existe a necessidade de entender o que é isso e por que se quebra esse modelo hierárquico. Então, tem duas palavrinhas, opressão e emancipação, e a gente começa a exercitar isso dentro da organização e a gente se dá conta que essa mudança começa na nossa relação com o outro, para depois ela ser estendida na relação com fornecedores e com clientes. Isso muda bastante o estado de competição para o estado de colaboração, né? Trabalhando isso, a gente entende que a gente pode colaborar e a gente começa a estender isso também para os fornecedores. Quer dizer, para solucionar o seu problema, você consegue trazer, inclusive, fornecedores que se entendem como competidores. Quando a bandeira é a sustentabilidade, o bem comum, então você reverte esse jogo e esse jogo passa a ser mais solidário e mais cooperativo. Na questão, exemplos de comunicação, de manipulação da comunicação, nós sempre vendemos borracha e sempre buscávamos bater marcas de faturamento, né? A partir do momento que você traz a facilitação para dentro, começa a se questionar por que eu vendo borracha, e você se dá conta que você está no segmento de educação e o quanto a educação é relevante na vida das pessoas, então você deixa de vender borracha. Você tem que, ao invés de, além de entender como fabricar uma borracha, você precisa entender o que é educação. E nós partimos, então, para entender o que é educação nas nossas vidas. E passamos a entender que a educação se faz através de espaços de aprendizagem, espaços de convivência. Então, essa descoberta de que não estamos sozinhos, em termos da saúde, por exemplo, nós se utilizávamos muito da promoção, dos programas de incentivo, né? Vocês, quando compravam um produto da Merco, uma bota ortopédica ou um suporte para joelho, até um certo tempo atrás, vocês estava o balconista recebendo um incentivo para vender a sua marca. Hoje ele não recebe mais, né? Isso é um problema para o varejista, porque o varejista ele também se remunera daquilo que a indústria paga para ele. Então, você cortar essa cadeia de manipulação do consumidor, né? E o consumidor deixa de ser um cliente, o consumidor passa a ser gente, passa a ser pessoa que nem você, ou seja, aquilo que você não quer que faça com você, quando você está na frente da balconista, você, como indústria, deixa de fazer também com o seu cliente e que o seu cliente faça isso com o seu consumidor. Então, isso quebra essa cadeia de manipulação, que é o que nós fazemos esse jogo para a geração de demanda e esse jogo tão selvagem do capitalismo, né? A busca do lucro insaciável. A outra questão importante, nós estamos nos dando conta da necessidade de caminhar com alguns projetos que se aproximem da comunidade, do local, do entorno. Então, está em desenvolvimento um laboratório de inovação social que envolve os colaboradores e seus familiares e as escolas do entorno. O Instituto Elos, nesse sentido, também foi outra instituição que se somou à Merco nesse processo, nessa caminhada de aprendizagem, de entender aquilo que o Jorge colocou, que é muito difícil para nós, o que é fazer com, ao invés de fazer para as pessoas. O que é envolver a comunidade, o que é dar o direito à voz, o que é entender o que vem a ser protagonismo nessa relação, né, tão selvagem, que é a relação do mundo dos negócios, desse capitalismo desvairado, né? Permitir a participação dos colaboradores na sua gestão, permitir que o seu cliente possa interagir com mais frequência, permitir que ele também tenha acesso a esses espaços de aprendizagem, eu acho que tem contribuído bastante nessa nossa caminhada, tá? Jorge, da minha parte é isso. Não sei se...
Te deste conta? Mais alguma coisa? Gente, muito obrigado.